Espero que todos estejam bem, apesar de toda a dificuldade que a gente tem passado nesses dias aqui no Brasil, com tanta gente doente, tanta gente passando dificuldades. Espero que cada um esteja bem, principalmente agora, para dar uma atenção especial à palavra do Senhor. Desejo de que todos ganhem um pouco mais da vontade de Deus neste momento e que cada um possa aproveitar o máximo possível. Então vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Já estamos na 12ª mensagem a respeito da nossa série de mensagens sobre Recalculando a Rota. E hoje a gente vai falar de um assunto bem especial, bem comum, um assunto dentro daquilo que a gente já está vendo nesses dias. Mas antes vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, guarde a nossa vida, nos dê uma expectativa maior quanto à vontade dele nesses dias, para que a gente seja missional, que a gente faça a vontade dele e que leve o evangelho a outras pessoas também. Então vamos orar? Pai bendito, nos abençoe, pedimos a tua bênção para que a gente tenha atenção àquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, onde estamos, onde estivermos. Nos abençoe, por favor. Enche o nosso coração com a tua palavra, enche a nossa vida com o teu espírito, para que possamos viver a tua vontade, ter uma vida satisfeita, uma vida de realização, uma vida de compreensão da tua vontade, realização de alma. Nos abençoe. Pedimos a tua bênção para que a gente tenha mais do Senhor, para que a gente não caia, não sucumba diante de tantas dificuldades que o mundo tem passado. Entendemos que somos diferentes, por isso estamos aqui, por isso estamos ouvindo a tua palavra, por isso estamos nos alimentando daquilo que é de maior aproveitamento. Por favor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, queria só lembrar mais uma vez que a gente está terminando a nossa série de mensagens sobre Recalculando a Rota. A gente está falando do último bloco dessa série de mensagens. Começamos falando sobre momentos para verificação de rota, depois falamos algumas outras mensagens sobre paradas de abastecimento, depois algumas outras mensagens sobre pontos de apoio. Nós agora vamos para a terceira mensagem sobre sinalizações de advertência. Você sabe exatamente por que nas estradas tem as sinalizações de advertência? Ora, elas existem para que a gente chegue seguro no nosso destino. Esse é o objetivo das sinalizações de advertência. Parece óbvio isso, mas muitas vezes a gente não leva isso tão a sério e muitas pessoas, quantos acidentes tem nas estradas por conta de a pessoa não levar em conta, não considerar aquela placa de advertência. Essas sinalizações de advertência são para o nosso bem. E a Bíblia está cheia de sinalizações de advertência. Na semana retrasada, começamos falando sobre uma das placas de advertência. Falamos a respeito da avareza. A bondade, a graça dele, para que a gente entenda, a gente tivesse entendimento a respeito de quão sério é a pessoa não levar a observação de Jesus, a sinalização, a placa de atenção que Jesus fala para a gente levar em conta, né? Ele diz para que a gente não seja avaro, que longe da gente, cuidado com a avareza, né? E aí a gente entendeu e até decorou aquele versículo, né, de que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então aprendemos isso, a seriedade que a gente precisa tomar cuidado com a avareza, senão a gente sai da rota, ou a gente é acidentado, ou a gente vai para outro destino. Na semana passada falamos sobre o que Jesus também falou, né? Cuidado com o que você ouve, o que a gente tem ouvido. Na verdade, o resumo geral é a gente tomar cuidado com as influências, ou com aquilo ou quem de fato tem feito a nossa cabeça. E aí a gente também entendeu de que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente é influenciado ou tem o nosso coração afeito, desejoso daquilo que não pertence ao Senhor, a gente também vai desviar da rota ou também vai ser acidentado. Hoje a gente vai falar sobre uma outra placa de advertência na Bíblia, outro sinal ou sinalização de advertência que se encontra em Lucas capítulo 17. A gente vai falar sobre o perdão. E o texto que a gente tem é, como falei, Lucas capítulo 17, e diz assim a partir do verso 1. Na verdade a gente deveria dar mais atenção a partir do verso 3, mas é importante que a gente comece no versículo 1, porque a gente tem uma ideia
um pouco mais geral do que Jesus está falando a partir do versículo 3, tá bom? Então o versículo 1 diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma módia tafona, né, quer dizer, uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Tomem cuidado, ou acautelai-vos. Esse texto aqui é o começo daquilo que a gente vai falar, mas é interessante a gente já começar a abordar dizendo de que Jesus sempre informou de que o mundo ele jaz no maligno. O mundo é um mundo envolvido e influenciado diretamente pelo pecado. O pecado é comum porque é parte da natureza humana. Se a gente quiser viver fora e longe da influência do pecado, a gente tem que morrer. E se a gente for para o céu. Então, a pessoa que quer viver fora das influências do pecado, ele tem que morrer, tem que ir para o céu. Porque se a pessoa for para o inferno, vai viver eternamente debaixo de uma influência e do peso do pecado. Mas muitas vezes a gente fica tão chateado com o mundo e a gente olha ao redor, até essa crise que a gente tem vivido, para todos os lados a gente consegue enxergar, a gente consegue ver e muitas vezes a gente sofre também as consequências do pecado. Até mesmo dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas gerais, o quanto que as pessoas muitas vezes sofrem em decorrência do pecado do mundo, o pecado das pessoas. E aí Jesus começa dizendo aqui, né, de que falando para os discípulos dele, também está falando para a gente, que é inevitável que venham escândalos. Quer dizer, é comum isso, não dá para evitar. E quando ele fala escândalos, ele está falando a respeito de pecados que levam outras pessoas a pecar. Porque a palavra escândalo aqui é pedra de tropeço. Muitas vezes a gente, no nosso pecado, a gente serve como pedra de tropeço para outras pessoas. E aí, é claro que Jesus fala, é inevitável isso, mas ai do homem, ou ai daquela pessoa pelo qual esses escândalos, ou que a pessoa se torna, ai daquele que se torna uma pedra de tropeço. É interessante isso aqui, porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente generaliza as coisas, e nesse caso é geral o pecado mesmo, aí muitas vezes a gente quer falar assim, bom, todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Ah, todo mundo é assim, eu também vou ser assim. Mas aí Jesus está falando aqui, ai daquele pelo qual eles vêm. Não basta ser, né? A pessoa muitas vezes não basta pecar, ela também muitas vezes leva outras pessoas a pecar. E aí que ele fala aqui, toma cuidado, porque você não pode se deixar levar por nenhuma dessas tendências. Por que Jesus fala isso para a gente? Primeiro, porque nós somos livres do pecado. Quando entregamos a nossa vida para Jesus salvar, Ele nos deu o Espírito dele e esse Espírito nos libertou do poder do pecado. A gente peca hoje, até por conta da nossa natureza, mas nós não somos escravizados ao pecado. A gente não vive mais no pecado, a gente não vive nele. A gente peca, mas a gente não é mais dependente dele. A gente peca muito mais pela nossa própria inclinação, pela sem-vergonhice do nosso coração, pelo nosso desejo de fazer o mal, mas a gente não é mais escravizado ao pecado. E aí, quando Jesus fala de que ai daquele pelo qual esses pecados vêm, quer dizer, além do pecado, além de ser o mal contra si, contra a própria vida, o próprio pecado muitas vezes leva outras pessoas a pecarem. É isso aqui que ele está falando a respeito de escândalo. Quer dizer, aquela pessoa que bebeu, bateu na mulher, bateu nos filhos, saiu de casa, foi atropelado. Ora, porque tinha saído com você e viu você bebendo, ele também bebeu. E aí fez toda essa desgraça. Claro que eu estou exagerando aqui, mas às vezes isso acontece de uma esfera diferente, de uma maneira diferente. Algumas pessoas acham que a gente é maduro, e aí por conta do pecado nosso, a gente leva outras pessoas a pecarem. E quando ele diz aqui que é difícil, a pessoa vai sofrer consequências, aqueles que pecam e levam outras pessoas a pecar, que ele diz que era melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Imagina, que coisa mais absurda e feia, né? E fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar aquele escândalo ali, a pedra de tropeço, a um desses pequeninos. Então, a gente já sabe disso. Lembra o que
Paulo falou, né, que as más conversações corrompem os bons costumes, tem tudo a ver com isso aqui. É isso que ele está falando. Tomem cuidado. Por quê? Porque às vezes a nossa postura diante das pessoas não sabe exatamente o que a gente está fazendo na vida daquelas pessoas. Ao invés de ajudar, muitas vezes a gente está atrapalhando. Ao invés de a gente falar o que é bom, a gente fica falando o que é mal. Ao invés de a gente ajudar, a gente fofoca. Ao invés de a gente fazer o bem, a gente muitas vezes se deixa levar para poder fazer o mal. Aqui o texto é bem objetivo. Jesus está falando no versículo 3, tomem cuidado. É claro que eu coloquei esse versículo 3 aqui como final do versículo 2, mas ele também, né, na maioria dos casos, na maioria das versões da Bíblia, ele é o começo do outro versículo. Eu coloquei aqui porque ele faz parte dos dois blocos. Jesus fala assim, toma cuidado, toma cuidado. Por quê? Porque você pode estar pecando e estar levando outras pessoas a pecar. Na semana passada a gente falou a respeito de influências que a gente aceita, consequentemente o aprendizado que a gente recebe vai fazer a gente desviar da rota. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência que a gente causa na vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente pode bater no peito e dizer que a gente tem pessoas nos ouvindo, mas isso é sério, porque muitas vezes, por conta da nossa postura, algumas pessoas podem se desviar da fé. Muitas pessoas podem tropeçar, é isso que Jesus está falando aqui. E o cuidado que a gente tem que ter, a princípio, é com essas pessoas, esses pequeninos. Quem são esses pequeninos que Jesus está falando? É provável que sejam os publicanos e os pecadores que tinham se aproximado de ouvir Jesus, para ouvir Jesus, no capítulo 15, que é o capítulo 17. E se aproximaram para ouvir Jesus, mas tinha muitos fariseus ali que certamente queriam impedir de que esses se aproximassem de Jesus. Nem eles conseguiam ajudar, nem eles conseguiam alcançar essas pessoas, mas também não queriam que Jesus fosse o alvo dessas pessoas, daquelas pessoas. Então, muitas daquelas pessoas que não conheciam o Evangelho, elas estavam sendo impedidas de alcançar o Evangelho, de chegar para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, porque os fariseus, eles não permitiam. E é isso que Jesus está falando aqui, porque para uns, Jesus era também a pedra de tropeço. Por quê? Porque muitas das pessoas não queriam ouvir a mensagem de Jesus e impedia, de fato, outras de ouvir. Então, Jesus, para alguns, era aquela pessoa que escandalizava aquela comunidade, aquele mundo religioso dos fariseus. E aí Jesus estava falando, olha, eu sou o Evangelho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e você que faz esses pequeninos, aqueles que ainda não entendem de nada, ainda estão perdidos, se você é um daqueles que faz estes tropeçarem, ao ouvirem a minha mensagem, você na verdade está falando que é má, então você vai sofrer uma consequência muito pior do que a comum. E aí, por isso que Jesus fala, melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado, lançado, atirado no mar, do que fazer um desses tropeçar. Então é importante que a gente entenda isso também. Muitas vezes a gente ouve, nesse período de pandemia, quantas pessoas fica confusa. Será que isso serve? Será que isso não serve? Será que isso é remédio? Será que isso não é remédio? Mas algumas pessoas fazem questão de atrapalhar outras pessoas, de dar a notícia fake, dar a notícia errada, dar a notícia má. E muitas vezes a gente replica isso sem saber exatamente, sem fazer um estudo, sem avaliar, só porque a gente tem uma preferência. Isso não serve, isso não presta, isso presta. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, porque algumas pessoas, se elas nos ouvem, elas podem ser mal influenciadas por nós. Então, aqui a gente já vai começar o versículo 3 de verdade, né? Conforme a sequência que nós já temos aqui. Olha só, acautelai-vos. Lembra que a gente terminou o outro versículo, né, versículo 2, com isso aqui. Por quê? Porque algumas versões bíblicas, eles apontam esse tome cuidado, esse acautelai-vos, com o final daquele outro bloco lá. E outras versões da Bíblia aponta o acautelai-vos com o que vem agora, que é a minha preferência também. Quando diz assim, né? Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, ou tomem cuidado, se o teu irmão pecar contra você, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram
disseram os apóstolos ao Senhor. Então aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ela obedecerá a você. É claro que esse bloco aqui tem muitas coisas interessantes, né? Mas, de novo, começando aqui a leitura, né? Com calma, do versículo 3, né? Tomem cuidado, porque a reação que você tiver diante do pecado de outra pessoa contra você pode se tornar um problema para você, diante de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. A gente não tem a liberdade de agir do jeito que a gente quer quando alguém nos fere. Você pode se transformar em bandido, de vítima a bandido. Eu conheci um senhor agora essa semana, sexta-feira, na verdade, um senhor que pediu para eu orar por ele, eu orei por ele, e depois eu procurei saber um pouco mais sobre a vida dele, queria conhecê-lo um pouco melhor, e ele falou que não gostaria muito de falar. Mas aí, com a minha insistência, ele falou que ficou preso, estava preso há algum tempo, né? Ficou preso durante 14 anos, tinha mais ou menos uns 6 meses que tinha saído da cadeia. Ele tinha ficado preso por conta de, olha só, ter matado o homem que matou os seus pais. Que tragédia, a gente sabe disso. Mas aí ele estava falando, que coisa mais ruim para a minha vida. Eu fui naquela de vingar e eu realmente passei 14 anos preso. E ele falou que, embora lá no presídio ele conheceu Jesus, né? Ele conheceu a graça, conheceu o Evangelho, conforme ele estava falando, mas ali foi barra pesada. Tudo de ruim aconteceu e tem acontecido com a vida dele. Então, veja só, essa é aquela questão que a gente está tratando agora. A questão de que muitas vezes a gente é a vítima, mas por conta de uma reação inadequada, a gente se torna o bandido. Cuidado, Jesus falando, acautelai-vos, tomem cuidado. Ou você perdoa, ou você tropeça e leva outras pessoas com você, consigo. Por isso que é importante a gente tomar cuidado. Jesus fala, tomem cuidado. E aí ele fala, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então, se alguém peca contra nós, a gente não tem que virar a cara, a gente tem que ajudá-lo a entender que ele errou conosco ou contra nós. Se ele se arrepender, perdoa-lhe, então tá bom, estou arrependido, aquela coisa toda. Mas muitas vezes a gente não lê direito esse texto aqui, porque muitas vezes a gente acha que a gente pode e deve colocar uma penitência sobre a pessoa para mostrar que está arrependido. Por isso que o versículo 4, Jesus nos ajuda a entender um pouco melhor aqui, né? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então, a única coisa que a gente precisa fazer para perdoar a pessoa, basta ela dizer estou arrependido. E aqui é um texto aqui. 7 vezes por dia, num dia, uma pessoa peca contra você. Pode ser pela mesma coisa. Aí Jesus está dizendo aqui, se ela vier atrás de você e vai dizer para você estou arrependido, perdoa-me, então a gente precisa perdoar. Parece absurdo isso, porque agora não tem esse negócio da gente avaliar se a pessoa está arrependida ou não. Não tem isso, a gente gosta de avaliar, mas a gente não tem condições de fazer uma análise, a gente não tem condições de avaliar ninguém. Não tem uma luz piscando para dizer se a pessoa está arrependida, uma que se apaga para dizer que ela se arrependeu. Não é isso. Dizendo, se ela vier dizendo estou arrependido, eu preciso perdoar. Então, o que Jesus fala para a gente ter atenção, cuidado? É porque o que está em jogo aqui não é vitimismo. Não é o nosso suposto direito de ficar magoado, porque a gente não tem esse direito. Não é alguma coisa relacionada à minha preferência das pessoas reagirem com a minha vida ou para mim. Nada a ver. Crises por alguém em nos fazer mal. Como é que a gente resolve isso? Jesus está falando aqui claramente. Perdoa-lhe. Quantas pessoas têm pisado na bola com você e você não perdoa? Muitas vezes pisado na bola comigo, conosco, e a gente ainda fica segurando, né? Fica achando que a pessoa precisa me dever pelo resto da vida dela. E aqui é que está a grande dificuldade para a gente entender que o crescimento cristão depende de uma postura correta diante
do que as pessoas nos fazem. Porque ao mesmo tempo que isso pode me dar um crescimento, eu também evito que as pessoas caiam por conta da minha reação inadequada com o pecado de alguém contra mim. Então, versículo 5 aqui, dizendo, né? Os apóstolos, então disseram os apóstolos a Jesus, ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, é claro que isso não é nada muito fácil para o comum da vida. Porque os próprios apóstolos de Jesus entenderam que isso é muito difícil. Aumenta-nos a fé, Jesus, porque a gente não consegue. Nós não conseguimos. E aqui mostra a sinceridade dos apóstolos, abrindo o coração para Jesus, falando, Jesus, isso é muito difícil para a gente. Muitas vezes a gente leva a vida, a gente às vezes até assume determinados pecados, mas a gente fala assim, eu vou vencer, isso está perto. É aquele viciado em bebida, em cigarro, em drogas, que fala assim, quando eu quiser eu paro. Mas nunca para. Aqui deixa a gente bem tranquilo e de alguma maneira com o coração com boas possibilidades de aprender agora quando a gente fala para o Senhor, Senhor, eu não consigo. Senhor, me dá uma dose extra da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua iluminação, do que for necessário, porque eu não consigo. E aí eles falaram, né? Senhor, aumenta-nos a fé, a sinceridade como forma de crescimento, ou como canal para Deus derramar a graça dele sobre nós. Aí Jesus nos ensina algo que para a gente é realmente espetacular. Olha o que ele fala. Respondeu-lhes o Senhor, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Isso é fantástico. A fé que nós precisamos para perdoar não é uma fé extraordinária. A fé genuína, ela pode ser usada para que nada fique enraizado no nosso coração, na nossa vida. Uma fé muitas vezes pequena, e a gente pensa, preciso de uma grande qualidade espiritual, eu preciso jejuar durante uma semana, eu preciso fazer não sei o que, preciso ser outra pessoa para eu poder conseguir perdoar. Aí Jesus fala, se você tiver uma fé comum, simples, pequena, a fé salvadora, porque o texto não está falando exatamente nessa relação, nessa questão de fé grande ou pequena, mas falando da decisão de perdoar. E se a gente de fato entende que pertencemos a Jesus, que quem nós somos, a gente vai obedecer. É isso que ele está falando aqui. O que vocês precisam é muito mais uma postura de obedecer, e não necessariamente ter uma fé para botar no seu coração para você tomar uma atitude que seja uma atitude bíblica, uma atitude de cristão, uma atitude de servo de Jesus. A falta de perdão é uma das grandes razões de se atrapalhar o Evangelho, tanto na nossa vida como na vida das pessoas que estão perto da gente. E a gente está no mundo, por que nós estamos aqui no mundo? Nós que fomos alcançados pelo Evangelho, para a gente ampliar o alcance do Evangelho. Aí Jesus apresenta essa parábola aqui, falando a respeito da situação do tamanho da fé, né? Ele está falando de que uma fé menor, pequena, ela transforma muita coisa. Ela vai longe. Então, a gente pode tirar aquela ideia maluca que muitas vezes a gente alimenta, que algumas pessoas têm poderes sobrenaturais, têm uma vida espiritual sobrenatural, que ela obviamente está acima, ela é transparente, ela brilha. Não. Todos nós podemos obedecer a Jesus. Quando ele fala que eu preciso amar, que eu tenho que amar, é uma decisão. Eu não preciso de mais fé, eu já tenho fé para isso, se eu creio em Jesus como meu Salvador. E para perdoar a pessoa que me maltrata 8 vezes por dia, 7 vezes por dia, preciso apenas obedecer. É isso que Jesus está apontando aqui para mim e para você. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, e a gente sabe, né, do que trata isso, Jesus fala sobre o grão de mostarda em outra situação também, fala que a semente é muito pequena, a gente já sabe disso também, é muito pequenininha. E aí a gente, se tiver essa fé, muitas coisas podem acontecer através da nossa vida e na nossa própria vida. O versículo seguinte aqui, já no próximo slide, versículo 7,
Jesus continua explicando aquilo que a gente acabou de ouvir. Qual de vós que tendo um escravo, um servo, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo: vem já e põe-te à mesa. Não é geralmente o que acontece, o comum da vida, o ritmo normal. Você tem um empregado, o empregado ao chegar em casa, o escravo, ao chegar em casa, o patrão, o chefe não vai falar assim: vamos descansar agora, vamos nos servir agora. Não. E que, olha só, antes não lhe diga: prepara-me a ceia, prepara minha comida, né? Se arruma, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porque geralmente é assim. Os servos são servos. Os servos não têm escolha. Os servos, no comum da vida, o servo, sendo servo, Jesus está falando, ele é servo, ele não é voluntário. Porventura, você terá de agradecer ao servo, porque este faz o que lhe havia ordenado. Versículo 9, né? Jesus está falando aqui. Nem agradecer você vai ao escravo. O Senhor nem agradece ao escravo, porque ele fez aquilo que lhe era devido. Apesar de ser pesado, a gente nem imagina isso. Na nossa sociedade, eu nem imagino isso. Uma pessoa que está fazendo serviço comigo, depois, mesmo sendo empregado, mesmo sendo servo, porque a gente não tem essa relação de servo, a gente tem essa relação de empregado. E aí, depois chego em casa e aí fala para o empregado: agora você vai preparar a minha refeição, se arruma e me serve. E aí, é claro que essa é a relação que havia entre os senhores e os servos naquela ocasião. Por que Jesus está pintando isso tudo para que a gente entenda? Porque ele vai daqui a pouco nos dizer essa relação, esse foco, esse objetivo do texto que ele falou sobre o perdão. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Ninguém agradece aquilo que é obrigação. Na verdade, a nossa sociedade aprendeu, em parte, alguns, a serem gentis, agradecendo o serviço de outra pessoa. Porque a gente já sabe que não tem essa relação de escravo. Às vezes a gente até está pagando algum serviço, mas mesmo assim a gente agradece porque a pessoa nos serviu bem. Mas aqui o que Jesus está falando é que a relação de servo e empregado, de servo e patrão e senhor, o próprio senhor não tem nem a obrigação de agradecer se o servo fez aquilo que deveria ser feito. Por isso que Jesus, no versículo 10, no final desse bloco de hoje, ele fala assim: assim também vós, depois de haveres feito o quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí Jesus está falando, né, que a gente tem que se considerar aquela pessoa que não vai além do que foi ordenado para a gente, é como se fosse inútil. E a gente pensa assim: puxa vida, a gente está dentro dessa inutilidade se a gente só faz aquilo que nos é ordenado. O que esse versículo 10 fala para a gente? Jesus é muito sério aqui, ele tá mostrando a placa de sinalização de advertência, né, piscando na nossa cara. Perdoar não é nada mais do que a nossa obrigação. Não é muito diante de Deus. Você não é melhor em perdoar muitas vezes a mesma pessoa pelos mesmos feitos. Segundo lugar, esse mesmo bloco aqui está falando que perdoar é apenas uma atitude de obediência. É claro que eu falo apenas porque é atitude de obediência. É como amar, é obediência. É uma decisão que a gente toma. Então perdoar é uma atitude de obedecer a Deus. Então a gente não precisa sentir no coração que tem que perdoar. A gente não precisa sentir no nosso espírito, no nosso interior, uma benevolência para perdoar. Não, a gente precisa perdoar. Outra verdade, a terceira verdade nesse mesmo bloco aqui, no capítulo 10, no versículo 10, é que perdoar é o que Deus espera dos seus filhos. Então Jesus já tem essa expectativa da gente. Por que isso? Porque nós fomos perdoados por Ele. Nós ofendemos ao Senhor. Nós íamos para o inferno. Mas Jesus nos perdoou. Quando Jesus morreu na cruz para me salvar. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu na cruz
para perdoar os nossos pecados. Então, eu também tenho que perdoar as pessoas. Como Jesus me perdoou, assim, Jesus mesmo falando, Paulo fala, a gente precisa se perdoar mutuamente. Agora, o não perdoar é o que Deus não espera dos seus filhos. O que é que Deus não espera da gente? A placa da advertência. É você ter uma atitude de não perdoar. Porque perdoar deve estar dentro daquela listinha de obrigações, das nossas obrigações. Eu preciso perdoar. Estou num mundo que jaz no maligno. Estou numa sociedade que é pecadora. Todos somos pecadores. Então, é fácil da gente ser ofendido. É fácil das pessoas nos maltratarem. É fácil das pessoas nos enganarem. É fácil. E é verdade. A obediência é obrigação. Claro que é obrigação nossa. Agora, é importante que a gente entenda de que as placas de advertência que vemos numa estrada, que enxergamos, que vimos, né, já na nossa vida, ela tem um objetivo. Por que elas existem, né? Por que tem lá curva acentuada? Por que tá lá escrito, né, sentido proibido? Por que diz pare? Proibido parar ou estacionar. Sabe por quê? Porque elas servem para que eu e você consigamos chegar ao nosso destino e que a gente consiga chegar bem. É basicamente isso que o texto está nos dizendo aqui. Perdoar, perdão. Vamos olhar para todos os lados e verificar o quanto que as pessoas, obviamente, estão perdidas, até aqueles que conhecem o Evangelho, muitas vezes, têm aquela preferência, muitas vezes, de se colocar numa situação de não conhecer o Evangelho, fazendo aquilo que é mal, pecando e levando outras pessoas a pecar. Agora, mediante tudo isso, mediante esse bloco agora, esses 10 versículos, o que a gente pode carregar para a nossa vida, levar para a nossa semana? O que a gente pode ensinar para as pessoas? Eu queria que você fechasse comigo essa mensagem, levando em conta como que é o perdão do cristianismo, do cristão. O que implica o ensino de Jesus sobre o perdão? Primeiro lugar, o perdão do cristianismo, ele não é esquecimento. Embora Jesus não diga isso aqui, e na Bíblia também não tem uma referência explícita para dizer a respeito de perdão, a gente tem que entender que perdoar não é esquecer. Porque, principalmente, quando alguém nos faz um grande mal, a gente nunca vai esquecer. A gente não tem o poder divino de, esqueci, joguei no fundo do mar. A gente não tem essa possibilidade. A gente talvez, depois de perdoar, porque a gente fica livre também desse peso, a gente certamente pode lembrar menos e ficar muito menos ferido. Mas não é esquecimento. Não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Não perdoei porque eu não consigo esquecer. Não. Dependendo do nível, do grau e do tamanho do pecado, a gente nunca vai esquecer. Só no céu. Então, em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. Perdoar é assumir o prejuízo. É aceitar o prejuízo sobre nós. É dizer, eu aceito o prejuízo e te perdoo. Quer dizer, eu não levo mais em conta. É como que alguém pede para você R$50 emprestado e não te pague, você está precisando. Toda vez que você precisa de R$50, 40, 30, 20, 10, você lembra de que alguém está te devendo. Isso faz mal para você. E aí você percebe que essa pessoa não pode te pagar. Ou até não quer pagar. Não tem condições de te pagar. Por algum motivo não tem condições de pagar. O que é que você tem que fazer, obviamente? Assumir o prejuízo. E a declaração de que você assume o prejuízo é dizer para a pessoa, você não me deve mais nada, está perdoado da dívida que você tem para comigo. Então, perdoar é aceitar o prejuízo. É dizer para a pessoa, você não me deve nada. Porque quando você tiver uma outra situação, precisando de R$50, de R$20, você não vai remoer aquilo, não vai te ferir. Por quê? Porque ninguém te deve mais. Então, a pessoa ficou livre e você também ficou livre. Porque toda vez que você lembrava, você pecava. Você levava em conta aquilo que a pessoa estava devendo e reclamava e murmurava. Então, perdoar é aceitar o prejuízo. O perdão do cristianismo é saber que o perdão não é esquecimento. É aceitar o dano, aceitar o prejuízo. Por que a gente tem que aceitar o prejuízo? Ora, porque Jesus manda a gente aceitar o prejuízo.
É a segunda verdade que a gente pode carregar para casa. O perdão do cristianismo é uma decisão de obediência. É uma decisão que eu preciso tomar, devo tomar. Então eu escolho fazer isso. Não estou sentindo, não, você não precisa sentir. Você precisa obedecer. Vá, vai. Vem, vem. É isso que Jesus fala. Então, o perdão que Jesus nos ensina é uma decisão, é uma atitude de obedecer a Deus. É de dizer para Deus, eu prefiro o Senhor. Eu prefiro o Senhor. E essa relação de perdão, essa relação de obediência, ela é muito mais séria, porque a terceira verdade aqui que o perdão do cristianismo nos revela é de que ele mantém muita gente na rota. E com isso aqui eu quero finalizar. O perdão do cristianismo não é esquecimento, é uma decisão de obediência e mantém muita gente na rota. Me mantém na rota, porque se eu não perdoo, eu vou sair da rota, eu preciso recalcular a rota. Mas também, por eu não perdoar, pela maneira com que eu ajo, pela minha maneira bruta muitas vezes de reagir, de me vingar, de não perdoar, eu também estou fazendo alguma pessoa cair, falhar, tropeçar. Além de mim, outras pessoas também podem perder o rumo, podem perder a rota. E eu vou sofrer dano maior se tenho feito alguém pecar por conta da minha atitude de não perdoar. Às vezes a gente não pode falar de alguém para outra pessoa, porque sabe que ela está arengada ou está maltratada, está com mágoa daquela outra, daquela primeira. É errado isso. É errado da nossa parte evitar, mas é muito errado a gente não confrontar a pessoa para ela perdoar. Não, tem que estar livre, tem que estar liberto. Agora, é claro, a gente tem que ensinar as pessoas a caminharem conforme o padrão que Jesus estabelece. É nossa obrigação, por isso que nós precisamos se envolver no discipulado, para a gente não ficar levando pancada o tempo todo na cabeça. Para que essa pessoa, ao invés de ficar atrapalhando a nossa vida, ela vá adiante e nos ajude no nosso ministério, no nosso serviço de falar do Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas do planeta. Então, é fato de que a gente precisa perdoar, o perdão. Faça uma análise agora a respeito das pessoas que você tem raiva, tem dificuldade, não quer saber. Você precisa perdoar. Talvez ela também precise perdoar você. Porque quem sabe você é quem cometeu o pecado e não quer admitir isso. Aí cria sobre a outra pessoa um problema e a gente fica desculpando a nossa vida. Desculpando, como a gente já viu na semana passada também, transferindo a culpa. E eu não posso fazer isso. Eu preciso assumir realmente o meu pecado. Porque a pessoa não me confrontou. Não me confrontou, sabe por quê? Porque muitas vezes eu mordo, eu rosno, eu sou bicho, não quero admitir. E a pessoa, para não ser ferida, né? A gente, aquela nossa atitude de onça e não de ovelha, a gente muitas vezes não é confrontado. Avalia isso também no seu coração. O perdão é extremamente necessário para a nossa vida cristã. Ponto final. Do jeito que Jesus nos perdoou, a gente precisa se perdoar. A gente precisa perdoar as pessoas. E isso nos dá liberdade. Caminha, e isso nos faz caminhar, né? Porque a gente caminha muito mais suave e a gente tem realização de alma e tranquilidade no coração. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe? Lembrando de fato que o Evangelho ele vai conosco. Lembrando de que a gente tem muita coisa para fazer e viver para o Senhor Jesus nesse mundo. Temos muita coisa. A gente precisa ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente no meio dessa pandemia. Principalmente para dizer para as pessoas que Jesus nos dá segurança, nos dá alegria, nos dá satisfação, nos dá vigor, nos tira o medo, nos dá a responsabilidade. Não tira, não é a responsabilidade, tira é o medo. Vamos orar. Pai bendito, pedimos a Tua graça para que a gente realmente tenha uma vida que agrada ao Senhor. Abençoe a todos que ouviram essa mensagem para que todos possam entender que essa placa, essa sinalização de advertência é importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida cristã. Abençoe a todos, que a gente faça uma análise da nossa vida com relação às pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que a gente tem, de algum modo, rejeitado, evitado ou não desejado perdoar porque a gente acha que a gente é melhor. Pelo contrário, a gente está entendendo aqui de que a gente é servo e o servo não tem escolha. O servo obedece. E ao fazer isso, que
pode parecer muito grande, a gente não está fazendo nada mais do que a nossa obrigação. A gente não pode nem se sentir melhor por perdoar ninguém, porque isso faz parte da vida cristã básica. Nos ajuda com isso, por favor, Pai. Te louvamos e bendizemos o Senhor, pedindo a Tua bênção para que a nossa comunidade cristã, a nossa igreja, seja diferenciada também nisso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente semana e a gente está aqui na próxima semana. Já estamos acabando a nossa série. Na próxima semana temos a última mensagem dessa grande série que tivemos. Esteja em oração, obviamente, pelos próximos passos da igreja, esteja em oração pelos irmãos, pelas pessoas que têm passado por dificuldades com saúde, finanças. Vamos lembrar de orar pelas pessoas, por todos. Jesus te abençoe. Até mais.